Fala, galera investidora imobiliária, tudo bem com vocês? Galerinha, desculpa pela voz aí, tô saindo de uma gripe, mas vamos lá, vamos reagir a um vídeo aqui desse canal chamado Mirai Invest, que ele fala a respeito do juro negativo que o Renato 38 vem comentando na internet. Eu vou mostrar exatamente o que esse Mirai aqui falou. E no final vou dar a minha visão a respeito desse assunto. Lembrando que o Renato 38 é um cara que é adepto a você ter 100% de Bitcoin para poder sair do sistema, galerinha. Para você não ficar refém do sistema, das decisões aí que a gente discorde e em relação também da impressão de moeda de todos os países. Não é só um problema do Brasil, mas o Brasil, um país aí subdesenvolvido, um país pobre, não tem como a gente não ficar ligado no que essa galera tá falando. Então o que acontece? Vou soltar um pouquinho do vídeo aqui e vou comentando. De outro rapaz dizendo: o que você pensa sobre os juros negativos que o Renato 38 comenta em seus vídeos? Juro é remuneração pela liquidez. Interesse. Em espanhol, interest. Em inglês, né? O interesse. Renato 38 fala rápido pra caramba. Deixa eu botar na velocidade normal aqui. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco. Qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? Menos 40, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo. Basicamente, o Renato 38 ele defende o seguinte: qualquer investimento feito hoje, na atualidade, não consegue bater a inflação. Ele critica demais a questão do IPCA, que o IPCA é tal da nossa inflação aí, de acordo com uma cesta de produtos. Só que, na verdade, galera, a gente sabe que plano de saúde aumenta 30%, gasolina sobe aí estratosfericamente, às vezes tem arroz que sobe 20%, carne 15%, etc, etc. Então, assim, o IPCA ele reflete uma cesta de produtos, entretanto, a inflação real está totalmente ligada à impressão de moeda, que quanto mais moeda em circulação, menor o valor dessa moeda. E o Mirai Invest aqui, ele faz uma análise bem interessante, e eu quero trazer para vocês para depois dar o meu veredito em relação a tudo que eles estão falando aqui. Um índice de inflação. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20. Então eles te pagam 10, sei lá. E você paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda. Exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição. A sua diluição é o aumento da base. E existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta... Olha só que interessante que o Renato fala. Eles imprimem moeda na perspectiva aí dos 20% por ano a mais e te pagam uma remuneração, uma Selic aí de 10, 12, 13% em média. Então, essa diferença, fazendo um cálculo bem grosseiro, essa diferença seria o juro negativo, ou seja, no longo prazo você estaria perdendo de qualquer forma para a inflação. Não teria como ganhar da inflação se você investe numa empresa que ela te paga aí um dividend yield de 10, 12%, de qualquer forma você estaria perdendo para essa inflação criada pela impressão desenfreada da moeda. Mas vamos deixar ele falando aqui. Número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94, é daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano
a inflação fosse o índice e não realmente a base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? Vou esclarecer. Bom, a ideia do 38 é basicamente essa mesmo, de impressão de moeda anualmente, faz com que o nosso poder aquisitivo diminua. E isso reflete diretamente na inflação. Então, assim, para ele, uma inflação de 20%, que é a inflação real mesmo que ele coloca aqui, no final das contas, nenhum investimento que você fizer vai ter o condão de te dar um ganho real. Então, para o Renato 38, a gente está sendo literalmente enganado. E esse rapaz aqui, esse Mirai Invest, ele faz uns cálculos aqui bastante interessantes. Ele pega aqui, por exemplo, a base monetária. Ele dá uma explicada aqui. Agregado monetário M1, agregado monetário M2, agregado monetário M3. Ele explica exatamente do que se trata isso daqui. Ele faz um cálculo bem detalhado a respeito desse acumulado da impressão da moeda. Então, assim, a gente vê aqui que a base era de 13 mil e foi para 616 mil. Isso no M3, né? Ou no M1. Já no M3, que é o que a gente vai levar em consideração, que é a mais alta aqui, a base monetária é de 120 mil e foi para mais de 1.891.798, certo? Então é com base nesse aumento aqui monetário, na impressão de dinheiro, é que está a inflação real, galerinha, 16,22%. Então, se a gente levar em consideração aqui que a inflação real não é os 6, alguma coisa por cento, e sim os 16,22%, a gente pode tirar que para que você tivesse um ganho efetivo nos seus investimentos, você teria que estar lucrando aí anualmente mais do que 16%. Ele faz um comparativo aqui com o PIB em dólar, que a gente tinha que descontar dessa inflação aqui a questão do PIB em dólar. Não vou fazer esse desconto aqui do PIB em dólar, a gente vai calcular o grosso mesmo para saber qual que é o pior cenário de todos os que a gente já imaginou aqui, a gente chegar numa conclusão, certo? Então, vamos levar assim em consideração esses 16,22%. E aqui ele usa também, para poder justificar a tese dele de que investimentos de fato servem sim para a gente levar em consideração que, por exemplo, o IPCA ele fala em 6,91, né? O preço do Kinder Ovo subiu aí nesse acumulado de 94 para 2024 10,50% ao ano. A Coca-Cola 6,15% ao ano. Mas eu vou levar em consideração aqui a questão do preço do Big Mac. Olha só, o Big Mac em 94 custava aí R$ 2,42. O preço do Big Mac em 2024 gira em torno aí de R$ 22,90, dependendo da cidade se é mais barato ou mais caro, mas vamos levar em consideração em R$ 22,90 para o nosso cálculo. Então já fiz o cálculo aqui, olha só, ele usou o Kinder Ovo 10,50%, usou também a Coca-Cola 7,18% de aumento ao ano, o IPCA seria 6,91%, a média aí, né, ao ano, e o Big Mac, como é que seria? Nos nossos cálculos, 2024 Big Mac vale R$ 22,90, em 94 valia R$ 2,42, um acumulado de 846%, um aumento aí de 8%, esse seria a inflação do Big Mac, certo? Então a gente tem que considerar algumas questões aqui. O Renato 38 fala em 20%, mas o Luan aí, da Mirai, falou em mais ou menos 17% que nós deveríamos considerar, porque a partir deste valor aqui, o que for de lucro acima disso seria o ganho real. Então,
qual que é o investimento hoje que dá 17% mais alguma rentabilidade? A gente sabe que tem Tesouro Direto aí, IPCA, né, mais IPCA mais 6%, que estão dizendo que é a sensação do momento. Esse IPCA aqui na média dá 12% bruto. A gente não tirou aqui os impostos. Então, este IPCA aqui, que é o valor do momento aí, a gente não tirou os impostos. E aí lá no vídeo, o Luan, ele fala o seguinte, olha só, se você levasse em consideração, e eu não vou repetir os cálculos que ele fez aqui, porque o vídeo ia ficar sem propósito, já que tem um vídeo específico que ele detalha exatamente quais que são os valores aqui que a gente deveria considerar. Mas olha só, o Ibovespa, no ano, desde 94 até 2024, ele subiu aí 15,98%. Se a gente comparar aí com os 17% da inflação real, estaria perdendo dinheiro. O Banco do Brasil subiu 20,66% ao ano, desde 1994 para cá. Então, esse investimento aqui superaria, de uma certa forma, a inflação real. O CDI, que subiu aí de 94 para 2024, 15,43% ao ano, já não superaria a questão do juro real. Levando em consideração tudo que eu mencionei aqui a respeito dessa inflação real aproximada, de impressão de moeda, da inflação dos preços de determinados produtos, a gente percebe que um dividend yield de um Banco do Brasil da vida seria interessante por conta do seguinte: houve a valorização do banco, certo? Saiu lá de 20 centavos para R$56, só que de dividend yield fica numa média mais ou menos aí de 8%. Então, no final das contas, você teria tido a valorização do ativo, certo? Que você adquiriu, mais os 8%. Então, ficaria em 28%, no caso aqui de você investir em empresas que possuem um dividend yield maior, certo? Maior do que os 6% do Décio Bazin. Então, para que você consiga se livrar dessa inflação real aqui, IPCA real, vamos botar aqui, ó, IPCA real, você deveria investir em empresas onde o dividend yield supere os 6%. O ideal seria que fosse no mínimo 7%, que provavelmente no longo prazo você conseguiria sim bater essa inflação gigantesca aqui de 17%. Vou mostrar para vocês aqui a minha evolução patrimonial, para vocês terem uma ideia de que não é tão simples você conseguir bater esses 17% aqui real. Vocês sabem que a gente tem uma carteira bem diversificada em Estados Unidos, Brasil e renda fixa. Vocês sabem também que a gente faz um aporte que não é para qualquer um. A gente aporta em mais de R$10.000 por mês, desde 2017. Então, o que você está vendo aqui não é a valorização do dinheiro em específico limpo. É a valorização mais os nossos aportes, certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, de janeiro de 2017 para janeiro de 2018, o nosso patrimônio subiu 75%. Já para janeiro de 2019, o nosso patrimônio subiu 38%. Para janeiro de 2020, nosso patrimônio subiu 33% em comparação a 19. Janeiro de 2021, em comparação a 20, subiu 22%. De 22 para 21, que foi o pior aqui, subiu 8,63%. 23 para 22, 30%.
e 24 para 23, 39%, e atualmente a gente está aí num patamar de 10% de alta patrimonial. Isso não quer dizer que seja alta do nosso patrimônio somente com a rentabilidade e os nossos investimentos. Porque qual que é o problema disso tudo, galerinha? É o seguinte, não consegue investir somente em ativos que a gente tenha certeza de uma perspectiva de lucratividade. Porque mesmo que a gente entre em setores perenes, em empresas que dão lucros bilionários, que pagam dividendos, e nem todas a gente consegue comprar aí com dividend yield acima de 6, 7%. A gente também enfrenta alguns tipos de problema como às vezes você investe em empresa e ela vai lá e cai abruptamente, igual aconteceu com quem investiu na Magazine Luiza. Então, assim, fica muito complicado da gente manter uma rentabilidade alta que supere os 17% aí do IPCA real, vamos chamar assim, IPCA real. Só que, em contrapartida, é também muito complicado você deixar de investir e acumular um dinheiro. Quem hoje não queria ter aí seus 3 milhões de reais para poder curtir a vida aí? Você com 65, 70 anos, com 3 milhões de reais, você consegue sim se aposentar tranquilamente e ter um padrão de vida razoável. Você não vai conseguir ser o ricaço aí que vai ter carros e mansões e tal, porque no final das contas, galerinha, o que vai mandar sempre é o seu aporte. Se você está acostumado a ganhar 100 mil por mês, se você conseguir gastar o mínimo possível, gastar, sei lá, 20 mil por mês e o resto colocar nos investimentos, em 7, no máximo 8 anos, você vai estar tendo de retorno aquilo que você colocou nos investimentos. Tá entendendo? Então, se você coloca ali 80 mil por mês, em 7, 8 anos, você vai ter esses retornos dos investimentos, desses 80 mil, e aí passa a você não precisar colocar dinheiro mais no mercado, seu próprio bolso. Você só deixa a bola de neve crescer para que isso aqui vire, de uma certa forma, uma renda extra lá na frente, para que você, com o dinheiro do seu trabalho ou sua aposentadoria, mais isso daqui, você tenha uma vida razoável. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que focar no final das contas não é, mas então só botar em Bitcoin que presta, só isso, aquilo que é bom, investir em ações e renda fixa não vale de nada. De certa forma, se você pensar, o Bitcoin ele de fato subiu aí grotescamente ao longo desses anos aí de 2012 para 2024, subiu muito forte. Então, assim, quem conseguiu ter essa visão lá atrás, hoje está multimilionário, tanto que esse Renato 38, ele tem 200 bitcoins declarados, isso aí dá mais ou menos uns 70 milhões de reais. Ele é um caso específico que conseguiu visualizar lá atrás uma boa oportunidade, mas quem não conseguiu, galera, vai pegar o seu patrimônio todinho, vai botar no Bitcoin, ninguém sabe se esse Bitcoin um dia vai sumir ou não. Então a estratégia mais correta, na minha opinião, é você levar em consideração que tem de fato esse IPCA absurdo por conta da impressão das moedas, então a gente tem que levar em consideração sim os 16, 17% aí. E a gente tem que tentar ganhar acima disso. Só que só ganhar acima disso não tem condição. A gente tem que levar em consideração também os nossos aportes, para que no final das contas a gente consiga ir evoluindo patrimonialmente num valor acima desse IPCA, dessa inflação real aí de 17%. Aqui a gente não conseguiu apenas em janeiro de 2022, que foi um ano bem complexo para a gente, mas no restante de todos os anos aqui a gente conseguiu bater essa inflação real. Mas por quê? Porque a gente também tem aportes grandes, a gente recebe bastante dividendos, e esses dividendos a gente joga no bolo, todos os dividendos. A gente prefixou muita coisa aí em acima de 14% ao ano. Então, estamos conseguindo bater isso daí, mas não, se fosse só rentabilidade, eu teria que excluir pelo menos
120 mil de todos esses valores aqui, certo? 120 mil de todos os valores. E provavelmente a gente não iria conseguir bater esses 17% em alguns anos, entendeu? Mas não dá para levar em consideração que os investimentos não servem para nada, galerinha. Que os investimentos você vai só estar perdendo. Você tem que estudar uma forma de diversificar, não só em real, mas também ter dólar, ter investimentos nos Estados Unidos. Por que nossa carteira está crescendo de uma forma interessante em 2024, onde a bolsa está de lado aí, chegou nos 134 mil pontos e agora está em 124 e fica nesse range aí de 130, 125, 130, 125. Mesmo assim a gente está indo razoavelmente bem. Por quê? Porque primeiro que a gente vende opções, isso rentabiliza a nossa carteira. Tem muita gente lá no nosso grupo, isso não é uma crítica, porque eu respeito todo tipo de estratégia, mas a galera fica assim, mas eu não vou vender call de Banco do Brasil, porque Banco do Brasil é uma máquina e tal, e se eu perder as minhas ações? Cara, se perder as suas ações, espera um momento de comprá-las novamente, se você não conseguir rolar suas opções. A gente tem 20.200 com esse split, a gente tem 20.200 ações de Banco do Brasil, e a gente está vendido sim em call de Banco do Brasil, com strike ali, em 27 e alguma coisa, entendeu? E assim, a gente não tem esse negócio de não querer vender, a gente tem que vender. Se você ficar só esperando dividend yield ou valorização, você não vai evoluir. Isso, na minha opinião, não é nenhum tipo de recomendação, galera. É só, na minha opinião, que vocês deveriam estar levando em consideração, certo? Então, assim, eu vou colocar tudo em Bitcoin. Bom, Bitcoin é altamente volátil. Eu não faria isso, não faria isso. Eu não tive a visão do Renato lá em 2012, então agora que subiu muito eu vou fazer? Não tenho interesse em fazer isso. A gente comprou aí esse ano alguns bitcoins não, algumas frações de bitcoins, um pouco, acho que $500 por aí, para esperar esse halving aí, para ver se vai de fato explodir ou não. Estamos até no prejuízo, compramos aí em 68 mil dólares. Agora está 64, 63 por aí. Mas é uma fração muito pouca do nosso patrimônio. E o que eu quero fazer? Eu quero tentar evoluir a minha carteira para dólar. Por mais que o real ele tenha essa inflação gigantesca aí de 17% por conta da emissão de moedas, e nos Estados Unidos também tem uma certa inflação, em 2020 eles imprimiram demais, e agora eles estão com essa inflação refletindo na moeda deles, mas mesmo assim, você tem dúvida de que o real vai se desvalorizar em relação ao dólar no longo prazo? Com certeza. Então, o ideal é que nós, para poder tentar bater essa inflação real aqui, nossa, a gente tem que ter uma grande parte do nosso patrimônio em dólar. Eu tentei comprar alguns dólares, a gente tem aí, acho que mais ou menos uns... eu sei em real, a gente tem 430 mil reais em dólar do nosso patrimônio, mas não é muito, tendo em vista que a gente tem aí um patrimônio de acima de 3 milhões. Então, assim, o certo era que a gente tivesse pelo menos R$1 milhão em dólar, certo? Pelo menos R$1 milhão em dólar. Pelo menos os 200 mil dólares a gente tinha que ter. E a gente ainda não tem isso. Estamos um pouco longe de ter isso, mas minha meta era essa questão de formar um caixa robusto. Agora em maio a gente vai conseguir. E depois disso eu vou começar a migrar uma parte da grana para dólar. Não agora que o dólar subiu aí para 5,30, vou esperar ele recuar para baixo de 5 no VET e depois vou começar a comprar mais forte, porque é uma das formas da gente minimizar isso daí. Certo, galera? Então, assim, nunca desanime em relação ao que o Renato 38 está falando. Mas é porque tem essa inflação real aí e tal. De fato tem isso. Quando se imprime moeda, quando se coloca mais moeda, diminui a escassez, o preço cai. E aí, de fato, o real vai se desvalorizando. Tanto que agora o real é a moeda que mais se desvalorizou aí no mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a única forma de fazer o seu patrimônio crescer conforme o meu aqui, primeiro é estudar, tentar identificar boas oportunidades. Segundo, somente investir em empresas com dividend yield no mínimo 6%, galera. Não adianta, mas eu vou investir em Magalu porque ela é de crescimento, vou investir em Pets, que ela é de crescimento.
Cara, se ela não te pagar esse retorno de dividend yield, não vale a pena, porque o dividend yield nada mais é do que a empresa mostrando, ó, dou lucro, eu dou tanto lucro que eu consigo, e eu já estou tão consolidado no mercado que eu consigo distribuir para vocês esse retorno aqui. Então, assim, na minha filosofia é essa, é investir em empresas com dinheiro. Eu já fiz grandes burrices aí atrás, ao longo dos anos aí, isso é, todo mundo comete esse tipo de besteira, de querer comprar ações que estão ali no hype e tal, mas no final das contas não vale a pena. No final das contas, a filosofia do Barsi é sempre a melhor, certo? A do Décio Bazin também. É empresas, setor perene, que tem aí grande quantidade de lucro e que dividam, e que paguem o dividend yield acima, no mínimo 6%. Se você conseguir colocar 7% na sua carteira, isso aqui ainda aumenta muito mais. E esse reflexo aqui do meu patrimônio que vocês estão vendo, ele poderia ter crescido muito mais se eu tivesse a minha cabeça de hoje. Por exemplo, em janeiro lá de 2017, eu não sabia o que era opções. Eu fiquei sabendo o que era opções a partir de março de 2022. Entendeu? De março de 2022. Nosso patrimônio cresceu aí alguns percentuais aí interessantes. Mas assim, a gente precisa tentar evoluir em algumas questões. A primeira é observar que você precisa trabalhar mais e ganhar mais, para você poder aportar mais. Sem aporte não adianta. Não adianta aquela conversa fiada de que você vai ficar rico investindo R$ 100 por mês. Não vai, galerinha. Você precisa investir primeiro em você. Depois você investe em você, cresce profissionalmente, consegue ter um retorno maior, faça novas atividades, grave vídeo no YouTube do que você conhece. Se for o caso, venda curso também, se você tenha uma alta habilidade. Eu sou contra esse negócio de vender curso porque tem muito conteúdo bom na internet. A não ser que você precise de um conteúdo mais mastigado, de um cara ali que você sabe que tem uma didática boa. Então, ok, compra lá o seu curso, mas você precisa investir em você, para você ter uma capacidade de ganhar mais, poupar mais, investir melhor o seu dinheiro. E investir melhor o seu dinheiro, você pode fazer 1000 cursos. Você vai ter que jogar na prática para saber exatamente o que você precisa fazer para investir. Porque tem questões, galera, que é o seguinte: você vai querer investir conta própria e vai quebrar a cara. Você vai se meter em querer fazer day trade, você vai querer se meter em comprar opções ou vender opções alavancado. Você vai querer botar muito em Bitcoin, você vai querer fazer trade, você vai querer especular no mercado. E ao longo dos anos você vai entender a forma que mais se adequa ao seu perfil. Então, em 2017, quando eu tinha um patrimônio de 355 mil, eu pensava de uma forma. Hoje eu penso de outra forma. E o que eu trago no meu canal é justamente para mostrar para vocês o que funcionou para mim depois de testar muita coisa. Já mexi com um negocinho de robô, de trade. Já fiz day trade, já perdi uma grana pesada. Já comprei ações de empresa porcaria, de varejo, de aviação. Já perdi uma grana e ainda perco uma grana, certo? A última grana que eu perdi foi investir naquelas moedinhas memes chamadas SATs. Que tá lá, eu botei $200 e estamos com $140 por aí. Entendeu? Então, assim, a gente ainda continua perdendo. A gente fizer o dever de casa certinho, comprar dólar ali abaixo do VET de R$ 5, investir em boas empresas. Se você não gosta de, se você não tem paciência para estudar quais são as boas empresas, pelo menos estuda os índices, tipo a VU, a IVV, QQQ, esses ETFs que replicam alguns índices que de repente vale a pena a gente investir. Minhas posições maiores nos Estados Unidos é em VU e QQQ. Por quê? Porque eu sei que tem uma cesta ali de empresas, a taxa de administração é bem baixa, então assim, vale a pena demais para mim ter esse tipo de ETF, porque eu não tenho dor de cabeça em ficar tentando analisar empresas ali no detalhes. Eu invisto nas maiores, nas 500 maiores empresas, invisto na Nasdaq, via QQQ, e pronto, e estou tranquilo, estou achando ótimo, inclusive a nossa lucratividade nos Estados Unidos por conta dessa valorização do dólar. E por conta dos Estados Unidos estar bombando lá fora nas ações, a gente está com a rentabilidade bem alta mesmo. Acho que mais de... Esse ano, eu acho que deve estar aí em 16%, 17% de valorização.
Então é isso, esse é o meu recado. O Renato 38 ele está completamente certo. Só que quando ele fala assim, não invista em ações, não invista em nada, só foca em bitcoins, bom, é bem complicado para que eu faça isso, porque eu não consegui enxergar a visão dele lá em 2012. A dele deu muito certo, mas não quer dizer que a partir de agora para frente vai dar certo. Entendeu? Então, assim, investir em empresas que elas produzem produtos ou serviços, para mim, é um pouco mais inteligível, é um pouco mais fácil de lidar, apesar da questão de que as empresas, muitas delas, não sei se todas, mas muitas delas, patrocinam essa agenda aí que a gente está vendo, que é uma agenda de destruição da família, etc, etc, mas é o que a gente pode fazer, galera. Porque se você pegar o seu dinheiro e simplesmente guardar ou simplesmente gastar, você vai estar fazendo uma coisa ruim para o seu futuro. Então, eu acho que vale a pena, por conta até de eu mostrar o exemplo aqui da minha carteira, de como está a valorização, para que vocês estudem e avaliem o que eu estou falando. Né? Porque, de fato, se a gente considerar somente o IPCA 6,91 para o longuíssimo prazo, a gente não vai conseguir conquistar um patrimônio relevante que tenha lá na frente um poder de compra interessante. Então, se conseguir diversificar sua carteira em dólar, o máximo que você puder, vai ser melhor ainda para a gente poder tentar ganhar um pouco, uma parte dessa inflação real. E outra coisa, trabalhar muito, gastar menos e investir o máximo que vocês conseguirem, porque é isso que vai fazer também o bolo de neve crescer. Quanto mais patrimônio você tem, mais você consegue arrancar dinheiro do mercado. Beleza, galerinha? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e bora pra cima. Valeu!